Regina Celi, letare, alleluia. quia cremeruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Retornamos então com o nosso curso de liturgia, essa pérola preciosa da igreja, no qual estamos nos dedicando a estudar e aprofundar cada vez mais para bem viver a liturgia. Passado a quaresma, esse tempo tão rico de penitência, e passada a Semana Santa, que é todo o ápice da liturgia, do ano litúrgico, nós então retornamos com o nosso curso e antes de dar sequência e aprofundar cada tema de que já propus a vocês, eu gostaria de antes de fazer algumas recordações das introduções que nós vimos até hoje. Porque tudo aquilo que nós vimos foi uma breve introdução e a partir do nosso próximo encontro nós iremos aprofundar cada tema que já foi colocado. A primeira coisa que eu gostaria de recordar é sobre o que é justamente a Sagrada Liturgia. E a Sagrada Liturgia é justamente a reunião do povo de Deus, uma ação pública do povo de Deus, que pede e clama a Deus, presta culto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, em favor de si. E de fato nós percebemos que existe essa dinâmica, tanto de pedir quanto agradecer a Deus. E sua importância dentro da igreja justamente está residindo porque nós celebramos. A liturgia, na liturgia nós celebramos. E celebrar a liturgia é celebrar aquilo que nós cremos. Então, se cremos que Deus é Pai misericordioso, que Ele nos ama, que Ele está no meio de nós e que Ele enviou o Seu Filho, que depois subiu aos céus, desceu o Espírito Santo, está no meio de nós, está com a igreja, inspira a igreja e a sustenta. Tudo isso que nós cremos, nós então também celebramos. E o mais importante é que nós celebramos os mistérios pascais. Esse que nós acabamos de celebrar, que é o ápice de toda a nossa fé, é também o ápice da liturgia. A paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que é central em todo o tema da igreja. Nós veremos profundamente sobre as consequências desse mistério pascal, dessa salvação que vem de Deus. Fizemos também um paralelo entre liturgia e uma questão teológica sobre a presença de Deus que nos reúne e que também celebra conosco. Muito mais que celebrar, é Ele quem preside toda a nossa reunião. É Ele que nos chamou a celebrar, é Ele que preside a reunião, é Ele que oferece os dons, é Ele mesmo que é o sacrifício apresentado. Ele, então, nós chamamos e dizemos em teologia que Ele é o altar, o sacerdote, o altar e o cordeiro. É Ele quem oferece o sacrifício, é Ele que é o próprio sacrifício e é Ele quem é o lugar do sacrifício. Ou seja, Deus, Ele não é só presente na liturgia, como é Ele quem faz na liturgia. E isso é muito importante, isso diz muito. Fizemos também um paralelo entre liturgia e espiritualidade, onde um não esgota o outro. A liturgia, ela é sim a nossa oração, e é uma oração da comunidade. Mas a vida de oração não se resume só na liturgia. A Sacrosanto Concílio vai dizer muito que
A vida de oração, a espiritualidade do cristão, ela está em outros atos também, como por exemplo o Santo Terço, as novenas, orações que fazemos de cunho popular, né? Lembramos aqui que liturgia ela necessita de uma certa fórmula da Santa Igreja e um ministro autorizado e competente, capaz de realizar, de fazer essas fórmulas, esse rito em nome da Igreja. De modo também muito oportuno, nós fizemos uma relação entre um tema eclesiológico com a Sagrada Liturgia, né? Justamente no ponto em que a liturgia ela reúne a comunidade para celebrar. E essa reunião da comunidade expressa muito o que eu penso ser cristianismo, né? Eu penso ser baseado em documentos da igreja, baseado na Sagrada Escritura, baseado na própria prática da igreja, né? Então não é um discurso propriamente meu, né? Mas a igreja ela é comunidade. E ao ser comunidade, nós todos nos reunimos para celebrar os mesmos mistérios, celebrar e louvar o mesmo Deus, né? Pedir a Ele, enfim. Nós fazemos tudo em uma comunidade, uma certa comunhão. Uma certa não, uma total comunhão entre nós e entre Deus. E também conosco mesmo, obviamente. Né? Também não pode haver dicotomia, não pode haver vida dupla na vida do cristão. Né? Então, a liturgia ela nos ajuda nessa relação conosco mesmo, na vida de oração, no crescimento espiritual, né? Também ajuda no crescimento da comunidade que se reúne todos para rezar uns pelos outros, cuidar um dos outros, de fazer fraternidade, de fazer comunhão e para assim também fazer comunhão com Deus, porque se estamos em comunhão com os irmãos, também estamos em comunhão com Deus, e se estamos em comunhão com Deus, também devemos procurar estar em comunhão conosco mesmo. Deste modo, a comunidade reunida, ela celebra, e aqui eu acho tão bonito, porque eu posso estar aqui no Brasil, mas eu me uno a mesmo cristão que também está celebrando, que também celebra, que também crê no mesmo Deus, na mesma confissão religiosa, o catolicismo, seja na Europa, seja na qualquer lugar da América, seja na Ásia, na África, enfim, todos nós nos reunimos. Sem conhecer, nós nos reunimos e celebramos os mesmos mistérios pascais. E não só, nós entramos em comunhão também com nós, a igreja militante, com a igreja celeste e padecente. Com a igreja celeste, os céus, né, com os anjos, todos os santos, com o próprio Deus. E entramos em comunhão também com nossos irmãos que padecem no purgatório, né, a igreja padecente, no qual rezamos também por eles, para que eles também possam alcançar a salvação, porque já foi merecido a eles, mas eles precisam passar por esse estado de purificação para, então, definitivamente entrar na glória de Deus. Nós entramos em comunhão com toda a igreja, não só a igreja visível, não só com o irmão do qual eu sento do lado no banco, mas com toda a igreja. E isso é muito belo, isso é muito lindo. E por fim também falamos de uma liturgia sacramental, no qual, se a liturgia está presente todo o percurso da nossa vida, seja no nascimento para o cristianismo, para Cristo, com o batismo, pela confirmação desse nosso batismo, dessa nossa fé, pelo sacramento da crisma ou da confirmação, seja no decorrer da nossa existência, da nossa vida, nós recebemos a Sagrada Eucaristia para crescer em comunhão com Cristo, com os irmãos e conosco mesmo, mas também podemos pedir perdão a Deus pelo sacramento da penitência e perdoar nossos pecados quando nós quebramos essa comunhão com Deus. E é chegada um momento na nossa vida que nós precisamos decidir como serviremos a nossa comunidade em que nós estamos presentes, seja
sendo um ministro sagrado pelo sacramento da ordem, ou então casando, formando família pelo sacramento do matrimônio, mas também nas dificuldades da vida, onde adoecemos ou pela velhice, ou mesmo atentados pela morte, nós podemos contar com a unção dos enfermos. Se a liturgia faz parte de toda a nossa existência, toda a nossa vida, do nosso nascer ao nosso morrer, a liturgia também deve se fazer presente igualmente, né? Também porque é na liturgia que se dispensam os sacramentos. É na liturgia que o padre nos dá a comunhão, é na liturgia em que ele batiza, é na liturgia em que nós casamos, né? Formamos uma família através do matrimônio, é na liturgia em que somos consagrados a um ministério ordenado, né? Até mesmo ao sacerdócio para os padres e bispos. Então, toda a nossa liturgia, toda a nossa vida é permeada tanto da liturgia quanto da vida dos sacramentos. E aqui fica o meu convite para finalizar essa nossa aula de hoje, né, que foi mais uma recordação da nossa introdução à Sagrada Liturgia, que é ter a liturgia como um estilo de vida. Muito mais que celebrar a liturgia, muito mais que fazer parte e conhecer a liturgia, nós precisamos aprender a ter um estilo de vida litúrgico. De que modo? É verdade que nós, na vida laical, com as correrias e preocupações do dia a dia, do cotidiano, que fazem parte da nossa vida, né? Não estamos falando aqui de grandes eventos, né? De grandes responsabilidades na nossa vida, mas do próprio cotidiano, nós percebemos que nós somos chamados a ser cristãos 100%, totalmente, a todo momento e em qualquer lugar. Recordo aqui a exortação do Papa Francisco sobre a santidade, que ele nos chama a ser santo, a ser cristão, no mínimo, na mínima ação humana, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na nossa faculdade, enfim, nós devemos ser cristãos. E não só no momento em que entramos numa igreja ou participamos da Sagrada Missa, da Santa Missa, que nós devemos ser cristãos, mas devemos ser 100% a todo momento. A tal ponto, e é aqui que eu chamo a atenção, de nós não termos uma vida dupla, que é o que o Papa Francisco vai chamar. Essa vida dicotomizada entre agora eu sou cristão e agora eu não sou. Então, dentro da igreja eu sou uma coisa e fora eu sou outra. Na vida do cristão não existe isso. Então, nós devemos estar permeados de toda a vida que nos é própria. E essa vida que nos é própria forma um estilo de vida próprio cristão. Então, quando pensamos num cristão, há certas coisas que devem estar na nossa mente. Como um cristão, de fato, não pode dar falso testemunho. E aqui fica novamente a minha insistência. Precisamos dar cada vez mais o nosso testemunho. E precisamos fazê-lo de qualquer forma. Sobretudo, ter uma vida cristã. De ter um estilo cristão. Assim como existem vários estilos de vida, de cultura, nós devemos ter no nosso estilo. E não se conformar com o mundo. Nos conformemos com Cristo, com a igreja e, por que não, nos deixemos educar pela Sagrada Liturgia.